Olá, audiência querida, muito bem-vindos a mais um episódio do FAPSicast, o podcast da FAPSI, para falar de psicologia, ciência e educação, como você nunca ouviu. Bom dia, boa tarde, boa noite, Henrique. Todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas, porque a gente vai ter mais uma oportunidade de falar sobre ciência, falar sobre conhecimento que a gente quer que as pessoas levem para suas vidas. Então vai ser hoje mais uma oportunidade de um papo muito bom. E a oportunidade de hoje, eu acho que muita gente ia querer sentar-se em frente a um profissional, a uma autoridade da psiquiatria e fazer perguntas sobre coisas que a gente sente na vida e às vezes não entende muito bem, mas elas interferem tanto que a gente precisa entender. Você sabe que eu já estava ansioso por isso, né? Agora, eu posso perguntar? Doutor, eu acho que eu tenho ansiedade. Provavelmente você tem. Senão eu digo que se você não tem ansiedade, você está morto. A ansiedade é uma emoção normal, uma emoção muito importante do ponto de vista adaptativo, com grande valor adaptativo, e ela define alguns posicionamentos em momentos decisivos da vida. Então, certamente, seguramente, você também, Henrique, eu também. Certeza. A diferença entre algumas pessoas é que algumas pessoas sabem manejar a própria ansiedade e outras se deixam dominar por ela. Feito o spoiler, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, o professor Luiz Alberto Wetting. Realmente não é um elogio, é uma descrição, é uma autoridade que já tem muitos estudos bem importantes sobre ansiedade publicados, que conhece profundamente o tema e vai poder ajudar a gente aqui, professor Luiz Alberto, que é o eterno professor, né, de graduação e pós, e é médico psiquiatra. Se puder contar para a gente, para a audiência que está aqui ouvindo a gente, sobre um pouquinho dessa trajetória muito legal que eu conheço, eu gostaria muito. Pois não, Henrique. Em primeiro lugar, eu gostaria... Vocês querem que eu olhe para a câmera também? Pode Não, ser. a câmera está ali? Como quiser. Tá, só Aqui para tem saber seu onde que eu público tenho minha câmera. E pode ser direto Só com a para gente saber. também. Então, vamos lá. Então, muito obrigado, Henrique, pelo convite. Sueli, era um prazer estar aqui. Eu sou formado em Botucatu, em 85, depois eu fiz minha especialização em psiquiatria, depois eu fiz minha pós-graduação, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na França, aí voltei e participei da vida associativa aqui da Associação Brasileira de Psiquiatria durante vários anos, dei aula na pós-graduação da USP. Hoje eu estou me dedicando só à prática privada, eu tenho alguns livros escritos e eu também sou fundador e apresento um podcast, o PQU Podcast, voltado para psiquiatras em formação. Então, um público um pouco mais, um nicho um pouco mais seleto, assim, né? Muito bem. E é um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão importante. A ansiedade é algo básico, assim. É importante que as pessoas entendam e percebam a diferença entre ansiedade e transtornos de ansiedade, entre ansiedade e medo. Nós vamos falar sobre isso. E é um tema que chega na clínica dessa forma, falando como psicóloga aqui, né? As pessoas vêm e dizem pra gente, olha, eu acho que eu estou com ansiedade. Como é que a gente pode fazer para reconhecer o que é o normal, ou se é algum problema de manejo da minha parte da ansiedade, ou se eu estou sofrendo de algum transtorno ansioso? Como é que eu consigo reconhecer isso? Olha, é uma pergunta excelente. Eu acho que é realmente o ponto de partida. Porque a ansiedade, eu já disse, é uma emoção humana, normal. É importante destacar, eu não sou muito adepto de que bichos ficam ansiosos. Eu entendo que bichos ficam agitados, ficam assustados, inquietos, mas eu quero crer que a ansiedade, com as características que eu vou descrever, é uma emoção humana. E ela é sempre desagradável. Por definição, ela é desagradável. Nos livros texto de psicologia e psiquiatria, você vai ver lá, ansiedade. Sentimento desagradável que acompanha exposição a eventos de vida desconhecidos, novos, imprevistos, que aparecem em situações de conflito. Eu quero, mas não quero. Eu devo, mas não quero. Eu gostaria, mas não sei se deveria. Então, não é pelas manifestações que a gente faz a distinção. As manifestações são sempre as mesmas, físicas, psicológicas, comportamentais, mas sim pelo impacto que elas têm. A ansiedade normal nos ajuda. Ela nos ajuda a pensar, ela nos prepara para algum confronto com algo que está por vir. Ela nos impulsiona de uma certa maneira. Enquanto o transtorno de ansiedade nos paralisa, nos atrapalha, impede que a gente tenha um bom desempenho.
Eu costumo conversar com as pessoas na clínica e muitas pessoas me trazem situações do tipo: nossa, eu agora estou num cargo superior, estou com uma equipe enorme, estou num desafio aí da empresa que está com prejuízo e eu estou ansioso, não deveria estar. Eu falei: poxa, mas como assim você não vai estar, né? Olha o tamanho do desafio e a correspondência do teu comportamento, né? Existe essa questão da equivalência, né, entre as respostas do organismo e comportamentais em relação ao tipo de enfrentamento? Existe claramente. São 4, na verdade, os parâmetros que a gente utiliza para distinguir a ansiedade normal da patológica, de um transtorno de ansiedade. Um deles é esse que eu falei, é o quanto a ansiedade atrapalha, o transtorno de ansiedade paralisa, atrapalha, prejudica o desempenho. Os outros 3 são a duração. Em geral, a ansiedade normal ela é breve, ela é limitada. A intensidade, em geral, a ansiedade normal não é tão intensa a ponto de paralisar. E exatamente o que nós chamamos de relação de proporcionalidade entre o estímulo e a resposta. Então, nessa situação, se o sujeito foi alçado a essa posição e está enfrentando esses problemas todos, é evidente que ele vai estar ansioso. O problema seria se ele não estivesse ansioso. Exatamente. Porque aí ele vai estar, de alguma maneira, até dissociado, vai estar embotado, ele não vai ter ali o desempenho que se espera dele. Ele é a pessoa errada para estar naquele ponto. A questão é, a ansiedade faz parte desse desafio e vai ajudá-lo, na medida em que o obriga a pensar mais, a avaliar mais, a avaliar riscos, a ficar mais alerta, a ficar mais vigilante. Então, sem dúvida, existe essa relação, sim. Quando há uma desproporção entre estímulo e resposta, nós temos aí um quadro de ansiedade presumivelmente patológico. Se a pessoa, por pouca coisa, se descontrola, é um sinal de que ela está no limite, de que ela está muito reativa. E aí isso caracteriza um transtorno de personalidade, um transtorno de ansiedade. E como que ela pode aparecer? Que sintomas a gente observa? As manifestações são de 3 tipos, Suelen. Manifestações físicas, psicológicas e comportamentais. As físicas, em geral, elas têm muito a ver com o principal impacto da ansiedade no corpo, que é a tensão muscular. Essa tensão muscular ela provoca uma série de manifestações, desde a sensação de bola na garganta, aperto no peito, dificuldade para encher o peito de ar, sensação de falta de ar, tensão aqui no trapézio, dor de cabeça. Todas essas manifestações físicas são derivadas da tensão muscular. E todo o outro cortejo de manifestações da ansiedade são derivadas de uma ativação do sistema nervoso autonômico. Então, taquicardia, tremores, sudorese, palidez, dor de estômago ou má digestão, problemas de diarreia, náusea, tonturas. Essas são as manifestações físicas. Certo. As psicológicas se caracterizam por um excesso de preocupações, em geral reconhecidas como desnecessárias, por uma sensação de estar no limite, à beira de um ataque de nervos, assim como se estivesse prestes mesmo a ter um colapso, insônia, impaciência, intolerância, irritabilidade. E as comportamentais seriam mais ou menos o que está acontecendo comigo aqui. Você fica mexendo as mãos, você fica batendo os pés, você fica inquieto na situação. Não que eu esteja ansioso, é que eu gosto de falar com as mãos e com o corpo como um todo. Mas essas são as manifestações físicas, assim, comportamentais da ansiedade. E a sensação de que essas coisas vêm do nada, né? Pode ser uma percepção de ansiedade, vamos dizer assim, desregulada. Eu não consigo identificar o que está me causando isso. Eu simplesmente começo... Alguns pacientes falam isso. Né? Eu estava sentado no sofá e aí começou o coração a disparar, comecei a transpirar do nada. O que vem do nada mesmo é uma crise de pânico. Isso vem do nada. Mas essa é um estado de ansiedade muito particular. É um mal-estar intenso, é como se fosse o ápice da ansiedade. A pessoa tem a convicção de que vai morrer. Eu vou ter um infarto, eu vou ter um AVC. E não só essa pessoa pensa que vai morrer, que está ali se sentindo mal. Quem está do lado também acha que vai morrer. Está pálida, está com a respiração ofegante, transpirando muito. E não só a pessoa que está do lado. Quando chegam no pronto-socorro, onde invariavelmente vão parar, a equipe que recebe também acha que a pessoa está morrendo. Porque é uma coisa muito, muito impactante e intensa e extrema. As outras ansiedades não vêm do nada. Aí é bom você procurar, porque vai ter um motivo.
Provavelmente, se a impressão é que vem do nada, é porque é um gatilho interno. Algum pensamento, algum conflito, alguma dúvida. Ou porque é o transbordamento de um acúmulo de pequenas ansiedades e pequenos estresses ao longo de dias, semanas, meses, que naquele momento, assim, do nada, apareceram. Mas isso é um transbordamento, né? O pânico, ele acontece só para pessoas que já têm uma ansiedade desregulada ou ele pode acontecer para pessoas que nunca se perceberam assim como tão ansiosas? O pânico é uma resposta, hoje em dia, uma das teorias mais ainda robustas, porque vem resistindo às novas evidências e aos novos estudos, ele se deve à ativação de um sistema relacionado com a resposta de fuga ou luta. Certo. Que é aquela situação em que mesmo o animal, vamos colocar assim, um animalzinho, ele está ali acuado e ele tem das duas uma. Ou ele parte para cima para tentar salvar a vida, ou ele foge, se ele puder. O ser humano vive esse mesmo dilema, mas com uma sofisticação muito maior. Então, esse sistema é ativado e ele é ativado em situações de perigo. Então, se nós estamos aqui gravando o podcast, de repente aciona o alarme de incêndio, bom, nós vamos sair daqui correndo em pânico, porque, olha, tivemos aqui uma situação que coloca em risco a nossa integridade. Então, muitas pessoas têm crises de pânico em situações de perigo percebido como tal, muito grande, ou real. Às vezes não é um perigo real. Às vezes a pessoa está passeando num shopping e acha, nossa, se eu passar mal aqui, que vergonha. Aí pode ter uma crise de pânico lá. Isso não significa que ela tenha um transtorno de pânico. O transtorno de pânico se caracteriza pela ativação dessa região, digamos assim, espontaneamente. Aí sim, vem do nada. Que é quando a pessoa menos espera, às vezes até dormindo. Tem lá um ataque de pânico, uma demonstração, como eu falei, uma ansiedade extrema, bastante desagradável e assustadora. É muito assustador mesmo, a descrição das pessoas e as perguntas que elas fazem pra gente. Eu vou morrer? O ataque de pânico pode matar? Não, ninguém morre de um ataque de pânico. Não tem a menor possibilidade. Pode morrer no caminho para um hospital, se estiver correndo muito, se sofrer um acidente. Mas não do ataque Não de do pânico, ataque não. em si. Nem morre, nem perde consciência. Um ataque de pânico, a pessoa desmaiou. Bom, então vamos investigar melhor. Porque Que é outra coisa. Não costuma acontecer ataque de pânico com desmaio. Doutor, e o que eu faço quando eu vejo alguém tendo um ataque de pânico ou se eu me perceber com esse medo de morrer, achando que acho que vou infartar, devo estar tendo AVC? Olha, como profissionais de saúde e como psiquiatra, eu em particular, já presenciei muitos ataques de pânico na minha frente ali. E o que eu faço é tranquilizar a pessoa. Porque se você tem uma certeza quando surge um ataque de pânico, é que ele vai passar. Ele vai passar. Em 5 minutos, em 10 minutos, estourando, ele vai passar. E dependendo do que a pessoa faz, de como as pessoas no entorno reagem, ele passa mais rápido ou mais devagar. Se você fica ali calma, respira fundo. E o respira fundo é quando você fala assim, eu estou entendendo, você está mal, mas olha, relaxa, você está num ambiente seguro. Isso aí é que nós estamos falando, é mais uma vez você tendo um ataque de pânico. Respire fundo. Aí a pessoa faz assim. Não é assim que respira fundo. Vamos lá, vamos respirar em 4. 1, 2, 3, 4. Segura um pouquinho. 1, 2, 3. Coisa simples, mas respirar com esse autocontrole traz uma sensação de presença. De, estou aqui agora num ambiente protegido, a coisa vai passar. E passa. Muitas vezes a pessoa fala isso. Isso numa situação protegida. Quando a pessoa tem um transtorno de pânico e não sabe, ela vai parar num pronto-socorro. O que, em geral, é ruim. É ruim porque, como eu falei, quando chegam lá, as pessoas acham que é um quadro muito grave. Mas quando veem que a pressão está normal, corre um elétrico, está tudo normal, aí já, em geral, há uma espécie de rejeição pelo fato daquela pessoa estar lá tomando tempo. Parece frescura. Parece frescura, as pessoas de... Aí, isso está melhorando, viu, Sueli? Infelizmente, alguns médicos estão mais sensíveis, dizendo, olha, você não tem nada, vamos correr um soro, vamos lhe dar aqui um medicamento, mas você procure uma ajuda psicológica, porque tudo leva a crer que isso é uma crise de ansiedade. Mas ainda é muito comum que as pessoas sejam até maltratadas, sabe? Já que está aqui, eu vou passar um soro e pega uma veia de qualquer jeito e fazem medicação intramuscular quando não deveriam fazer intramuscular. E até mesmo verbalizam, olha, eu tenho mais coisa para fazer do que ficar cuidando de você aqui. Essa é uma situação em que a pessoa não sabe ainda que tem um transtorno de pânico, que teve uma crise de pânico.
Quando ela sabe, já está diagnosticada, a minha orientação é que, e em geral eu aviso a família também, é que evitem ir ao pronto-socorro, porque em geral podem se submeter a esse problema, e que liguem para mim. E eu já deixo uma espécie de medicação de emergência, porque na verdade o que eles fazem no pronto-socorro é o que eu vou fazer, apenas por outra via. Eu vou dar por via oral, e lá no pronto-socorro vão dar por via endovenosa. Existe a questão também da estimulação, né? As pessoas que têm não só estimulação ambiental, luzes fortes, som, assim como também excesso de pensamentos que vão dando manutenção, né? Mantendo ou aumentando a ansiedade e situações que levam a um pânico também, né? Sem sombra de dúvida. De um ponto de vista fenomenológico, de experiência em primeira pessoa, a ansiedade é o aceleramento dos processos mentais. Então, tudo fica mais rápido na cabeça. E o estreitamento do campo vivencial. Você meio que estreita. É como se você colocasse uma viseira e tudo correndo à sua volta e você perde a noção de conjunto. Então, isso faz com que o nível de ansiedade escale. E aí vão surgindo mais e mais sintomas e cria-se um círculo vicioso. Eu me lembro de um paciente, por exemplo, que era muito magrinho e nós estávamos conversando e olha que capricho. Uma gota de suor escorreu pelo braço dele, e ele viu a artéria braquial pulsando aqui. Ele disse, gente, o que é isso? Aí ele olhou para o outro lado, está pulsando também. Ao invés de falar, bom, então tá, né? Bilateral, estou pulsando, estou vivo, né? Estou tendo um AVC. Ah, mas não teve outra. Teve um ataque de pânico com todo o cortejo. Aí ficou mal, aí ficou apavorado. E as pessoas, calma aí, não tem coisa pior do que você falar calma para uma pessoa que está tendo pânico. Calma, não, como calma? Eu estou morrendo, mas quer que eu tenha calma, né? Então, é isso como você falou. A coisa entra numa escalada, os pensamentos cada vez mais afunilados e mais rápidos, e aí, de repente, a certeza, eu vou morrer. Imagine o que você precisa de mais para ficar ansioso do que você ter a convicção de que vai morrer. E se não correrem com você, vai acontecer. E ao invés de correrem comigo, fico falando para eu ficar calma. Eu fico mais desesperada. E aí, quando eu não morro, doutor, eu fico com tanta vergonha de ter passado por isso. E às vezes isso dificulta até que a gente procure ajuda. Aliás, quando que eu devo procurar ajuda? Eu tive um episódio de pânico. Eu devo procurar ajuda? Dependendo da situação em que foi esse episódio, não, se ele for considerado uma reação normal. Um grande amigo meu, um professor titular da USP, ele contou, olha, eu tive um ataque de pânico quando o avião em que eu estava pegou um vácuo, caiu assim centenas de metros, e não foi só ele que teve um ataque de pânico, acho que o avião inteiro teve um ataque de pânico, e ele não se preocupou em procurar ajuda. Ele só entendeu, nossa, então meus sistemas de alarme funcionam bem. Quando ele é espontâneo, quando ele vem realmente do nada, quando ele é inesperado, eu acho que aí vale a pena procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica para que se faça uma distinção. Será que isso é um transbordamento de uma ansiedade represada ali? Será que é mesmo um primeiro ataque de pânico? Porque se isso não for visto desde o começo, isso vai trazer prejuízo e a coisa vai se complicando. Além de ataques de pânico espontâneos, o que caracteriza o transtorno de pânico é o comportamento de evitação. A pessoa teme ter outros ataques de pânico, principalmente em algumas situações. Então, as pessoas não viajam mais, as pessoas não vão a um shopping. Eu me lembro de uma paciente que só ia a determinado shopping porque ela tinha um posto de atendimento. No outro que não tinha, ela não ia. Por isso, vai que eu tenho uma crise. Bom, nesse shopping eu tenho para onde ir. Aqui eu não tenho para onde ir. Então, não vão ao cinema, não vão ao teatro. Limita a vida da pessoa. Muito. Que é o que nós chamamos de agorafobia. É o medo não de espaços públicos, nem de espaços abertos, como seria do ponto de vista etimológico, mas da possibilidade de passar mal e viver um grande constrangimento. O que vão dizer? Que coisa chata. Eu não vou passar, eu vou me poupar disso. Eu não vou correr esse risco. Nesse sentido, a gente está falando de vários aspectos em que a pessoa precisa aumentar a descrição do ambiente dela, perceber o que está acontecendo com ela. E ela pode fazer isso, obviamente, por meio da terapia, mas também com o exercício de observar seu cotidiano, para tentar identificar o que está acontecendo e a relação com os sintomas. A gente sabe que pode existir também coisas que a pessoa faz que superestimulam e prejudicam. Olha, sem sombra de dúvida, é isso mesmo. Essa, na verdade, é uma das tarefas do profissional. É expandir essa visão da pessoa e
evoluir no ponto, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, para, bom, isso aqui é uma crise de ansiedade. Por que é que eu estou ansioso? O que é que está me causando isso? Tem alguma coisa à minha volta? Não. Pô, então deve ser alguma coisa acumulada, alguma coisa que aconteceu agora. E aí a pessoa vai perceber, nossa, isso aqui me preocupou mais ou me atingiu mais do que eu imaginava. Esse aborrecimento que eu tive me deixou aborrecido e contribuiu para essa descarga de ansiedade. Às vezes não é nenhuma descarga de ansiedade, às vezes é só uma resposta mais rude, desproporcional, que a pessoa se flagra dizendo, gente, não sou eu, o que está acontecendo comigo? E aí seria o caso de fazer essa análise da situação, essa análise pessoal, esse esforço para tentar entender o que se passa, né? Como é que se trata a ansiedade? Que o médico ou o que o psicólogo vai fazer a respeito? Bom, o psicólogo você acabou de falar, né? Vai ajudar na expansão do sujeito, vai ajudar ele a perceber, perceber o próprio ambiente. Isso. E na medicação? O psicólogo não faz só isso, ele também vai avaliar se seria o caso ou não de tomar um medicamento, ele vai encaminhar para um psiquiatra, ele vai pedir uma segunda opinião, ele vai talvez até solicitar alguns exames, então é mais do que simplesmente essa primeira avaliação. O que se faz? Bom, a ansiedade ela deve ser manejada. Nós temos que fazer a distinção entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade normal, desconfortável sempre, a pessoa precisa aprender a manejar a ansiedade. Existem, de acordo com a personalidade, algumas pessoas que têm a ansiedade como uma marca. Então, nós dizemos que ela tem um traço de ansiedade. Olha, você é ansiosa. Eu sou ansioso. Eu tenho um traço de ansiedade, que muito mais me ajuda do que atrapalha. Ela me ajuda porque eu penso mais, eu me preocupo mais, eu tomo decisões mais cuidadosas, né? Então, isso é uma coisa a ser manejada. A ansiedade não é doença e nunca um tratamento, qualquer que seja, visa eliminar a ansiedade. E sim trazê-la para o que seria o normal de cada pessoa. Você vai conviver com pessoas que são muito ansiosas e estão muito bem resolvidas com aquilo. Tem outros que são zen. Zen. Não tem ansiedade, parece que nenhuma, ou muita ansiedade contida. Os transtornos de ansiedade são manejados com psicoterapia, orientação psicológica, medicamentos e, idealmente, a associação dos dois. Como que se agissem em dimensões diferentes do problema. No pânico, por exemplo, os medicamentos específicos eles vão exatamente naquela região onde se desencadeia a reação de fuga e luta e modulam o funcionamento daquilo. Enquanto a psicoterapia vai ter um alcance muito maior no entendimento, na elaboração do que acontece, na extinção de comportamentos de evitação, na maneira de lidar. Bom, então tá, eu mesmo tomando o remédio eu tive aqui um mal-estar. Não, mas eu já sei que isso vai passar, deixa eu respirar fundo, deixa eu entender o que está acontecendo e vai passar. Né? Algumas pessoas têm que tomar remédio para sempre? Algumas pessoas têm que tomar remédio para sempre, mas eu diria que são minoria. A meta de um tratamento bem-sucedido é o controle completo, a remissão completa, o que significa, inclusive, parar de tomar medicamentos. Mas isso depende muito do quanto a pessoa investe. Então, tem pessoas que têm transtorno de pânico, vou me restringir a esse transtorno, e tomam o remédio e os problemas desaparecem. Não tem mais ataque de pânico. E aí você diz, olha, mas isso nós tiramos ali, eliminamos a última manifestação. Tem toda uma cascata de eventos interna que resulta naquilo. Nós só bloqueamos a resposta final. Mas para mim está bom. Esse não para de tomar remédio. Exato. Porque esse depende do remédio. Sim. Ele deveria procurar, mas deixa eu então tentar entender o que está acontecendo, o que é que está por trás, que hábitos de vida eu tenho que contribuem para isso, o que eu poderia melhorar, como é que eu poderia desenvolver válvulas de escape para não ter mais isso. Mas tem pessoas que simplesmente não se preocupam com isso, não estão interessadas. Eu acho que existe também uma questão que a gente percebe cada vez mais frequente das pessoas procurarem soluções rápidas para as coisas, né? Ao invés de se envolverem com a solução do problema, elas querem tirar o sintoma, resolver logo. Então, tanto essa busca acontece na psicoterapia, que com certeza é o que a gente sabe que acontece muito em clínicas médicas de uma forma geral. A pessoa vai lá e fica muito infeliz se não sai de lá com uma receita, né? E a gente até estava conversando um pouco sobre isso. Eu conheço teu trabalho que é muito responsável nesse sentido, de conversar e dar uma visão mais abrangente para a pessoa, né? Eu acho que ainda é muito presente essa questão da pessoa que quer uma solução rápida, né?
Num quadro de pânico, Henrique, a solução rápida é justificada, é Necessário. legítima, nós temos que bloquear aquilo, mesmo que seja um tratamento mais agressivo, mas isso tem que ser dito e explicado dentro daquele contexto. Olha, essa é a primeira abordagem, nós temos que fazer isso, mas depois nós teríamos os próximos passos. Mas é isso, houve um tempo em que as pessoas evitavam ir ao psiquiatra porque pensavam que, uma vez passando por uma consulta psiquiátrica, iriam sair com um medicamento e não queriam tomar medicamento. Hoje em dia, as pessoas vão ao psiquiatra sabendo que é ele que pode prescrever o medicamento e que, com isso, poderiam ter uma solução mais rápida do problema. Cada vez mais, nós estávamos falando sobre isso um pouco antes de iniciar a gravação, cada vez mais eu tenho dito para pessoas que não precisam de remédio e que remédio não é a solução para o problema deles. E muitos vão embora insatisfeitos. Muitos vão embora insatisfeitos, procuram outros profissionais que dão o medicamento que eles queriam e postergam o verdadeiro solucionamento do problema deles. Né? Postergam. Vão postergar ali, vão adiar por meses, anos, criar uma dependência, tomarem mais e mais remédios. E aí você, ao invés de um problema só, tem dois, né? Que seria o problema original e mais todos os outros derivados do uso indiscriminado e pouco pensado da medicação e do problema, principalmente. Né? Doutor, pensando na manifestação dos sintomas, algumas pessoas se queixam justamente daquela paralisação, né? Acordei de manhã, não consegui sair da cama. Fico travado, não consigo iniciar as atividades. E atribuem isso à ansiedade. Pode ser ansiedade? Pode ser ansiedade num nível bastante alto, mas seria um fenômeno muito... Se for da ansiedade, Sueli, teria que ser algo inserido num contexto. Então, se ela levantou assim, ela já estava assim muito mal quando foi dormir, já estava assim no dia anterior. Essa dificuldade para se levantar, para começar o dia, muitas vezes é mais comum nos estados depressivos, que também tem a ver com todo o histórico. Né? Como depressão muito frequentemente é acompanhada de ansiedade, de aumento da ansiedade e às vezes até de um transtorno de ansiedade, poderia-se dizer que as duas coisas acontecem e contribuem para isso. Então podem ser comórbidas. Podem Por isso ser algumas pessoas até têm dúvida, né? Nossa, o psiquiatra me receitou um antidepressivo, mas também um ansiolítico. Então, a medicação pode ser feita combinada dessa forma? Pode ser feita combinada dessa forma, mas tem alguns antidepressivos, os que agem via ativação do sistema serotonérgico, que são também ansiolíticos. Então, nesses casos, eles deveriam ser... Vamos imaginar uma pessoa com transtorno de pânico sem depressão. Então, você vai dar para ele um antidepressivo, mas no caso dele não é um antidepressivo, é um antipânico. Que teria até esse efeito extra. Olha, caso você se complicasse, caso o caso evoluísse e pudesse causar uma depressão, você já está protegido, porque toma também um antidepressivo. Mas a partir do momento que ele não está deprimido, não tem sentido dar para ele um antidepressivo. Na verdade, é o mesmo remédio porque tem efeitos ansiolíticos também. Eu acho esse um ponto bastante importante, porque pelo menos eu tenho sempre discutido isso em muitos atendimentos, que está relacionado realmente ao uso da medicação. E acho que é importante as pessoas entenderem, né, e a gente poder falar sobre isso, de que existe essa ideia pronta de que acabou o sintoma agora, então já paro de tomar o remédio. Então, já não preciso mais disso e já, por conta própria, muitas vezes deixa de tomar. E também existem pessoas que percebem, falam, mas o médico começou com medicamento, mudou para outro, ele não sabe o que faz. E eu acho muito importante dizer isso, porque é muito difícil. O trabalho do médico nesse sentido de prescrever uma medicação realmente é um desafio que alguns têm maior facilidade. Eu sei que você é uma pessoa que consegue identificar muito bem, né, o tipo de medicamento, dosagem e tudo mais, mas é um desafio que as pessoas precisam perceber que, às vezes, precisa mudar a medicação durante o tratamento. Como que é isso? Até porque muda a fase do tratamento. Exato. Então, você mesma falou, olha, a gente começa com uma dobradinha, um medicamento ansiolítico, que é também antidepressivo, que seria mais específico, e um ansiolítico mais convencional, um benzodiazepínico, que proporciona alívio muito rápido, enquanto o outro demora 10, 15, 20 dias para começar a agir. Então, você às vezes começa com os dois, um buscando um alívio rápido do sofrimento, da angústia, e o outro sendo o tratamento de base mesmo. De modo que, se as coisas funcionam bem, você pode parar com esse aqui, que é o de efeito imediato, e só continuar com esse, ajustar a dose desse, complementar o efeito daquele. E isso, muitas vezes, se não for explicado,
é tido como, olha, esse médico não sabe o que está fazendo. Esse médico não sabe o que está fazendo. Ele só mexe com remédio, só me dá remédio. Cada vez que eu vou lá, me dá mais remédio. Já foi o tempo em que o médico, o que ele falava era lei. Olha, mas por quê, doutor? Não interessa por quê. É porque eu estou falando e você vai lá e faz, ou então procura outro médico. Hoje em dia, se você quiser, ainda mais nos dias de hoje, tem que estar tudo muito explicadinho. As pessoas já chegam com uma ideia, já chegam com propostas de medicamento. Olha, eu já li, eu acho que eu tenho pânico, eu já vi que para pânico o melhor remédio é esse aqui. E às vezes isso é tendencioso, é uma coisa manipulada. Aí você tem que explicar, não, olha, isso aí não é o melhor para todos os casos. Então você tem que explicar muito bem. Eu costumo dizer para os pacientes, quando iniciam o medicamento, que o objetivo é que eles fiquem bem e sem remédio. Lógico, quando é o caso. Se você está falando de uma esquizofrenia, de um transtorno obsessivo-compulsivo, você nem deve falar isso, porque dificilmente a pessoa vai ficar sem o remédio. Mas um quadro de ansiedade, tipo pânico, tipo ansiedade social, tipo transtorno de ansiedade generalizada, eu já falo isso logo de cara. Eu estou lhe dando o medicamento para que você melhore, tenha um alívio, mas a ideia é, com o nosso trabalho, que você possa parar de tomar esse medicamento. Mas no seu devido tempo. Não é só quando melhorou. A gente divide o tratamento dos quadros de ansiedade, dos transtornos de ansiedade, em 3 fases. Aguda, que vai mais ou menos aí uns 2 meses, que vai desde o início do tratamento até a melhora completa. Continuação, em que tem esse nome porque a gente continua com o medicamento, mesmo a pessoa estando bem, que é para consolidar a melhora. Vai uns 6 meses aí. E aí, se tudo estiver bem, a ideia é parar com o remédio. Casos muito mais graves, em que foi muito difícil o controle, em que a situação tem muitas coisas em jogo, a gente vai para uma 3ª etapa, que é a fase de manutenção. A pessoa já está bem, mas mantém o tratamento para prevenir uma recorrência. Isso tudo é dito, se não na primeira consulta, nas primeiras consultas, para que a pessoa tenha mais ou menos uma ideia do que se passa. E mesmo que ela faça isso, porque muitas pessoas, apesar de receberem essa informação, não entendem e acham que é uma conversa para boi dormir. Não, olha, o médico falou isso, eu escutei o que ele falou, mas eu acho que eu estou bem e eu vou parar. E aí para e vai passar mal. Não tem chance. O índice de recaída de um tratamento para transtorno de pânico interrompido precocemente é da ordem de 80%. Então é muito comum que tenha uma recaída. A pessoa, mesmo que nem tivesse uma recaída, ela vai interpretar catastroficamente qualquer manifestação. Se ela tem um susto qualquer, nossa, eu estou com pânico, vai ter um quadro de pânico. Depois de 6, 8 meses de tratamento, esse índice de recaída cai para a ordem de 20%. Então, inverte-se o número. Então, é muito importante a pessoa estar bem orientada quanto ao tratamento. E o que eu falo sempre para clientes, e vou falar para todo mundo que está aqui acompanhando a gente agora, é: pare de perguntar para o Google e pergunte para o seu médico. Né? Por favor, converse com o seu médico. As pessoas muitas vezes entram e saem caladas numa consulta, me relatam isso, porque às vezes sentem vergonha de perguntar, e na verdade ela tem que perguntar bastante, tirar todas as dúvidas, não tem pergunta boba, mas pergunte ao seu médico. O Google vai trazer resultados de todo tipo e não é confiável. É óbvio que se você fizer uma pesquisa científica dentro de um mecanismo específico de pesquisa é uma coisa, mas pergunte ao seu médico, né? Descreva o que você sente. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. É uma pena que nem todos os médicos estão, isso é preciso também fazer uma autocrítica, nem todos os médicos estão disponíveis, interessados e tem essa atenção, mas essa é a orientação. Você pergunta para o Google e pergunta também para o seu médico. Isso é fundamental. Contentar-se com o que o Google diz não dá. Mas eu estou sem tempo para ir ao médico, mas a minha amiga foi... Ela está tomando esse negocinho aqui. E eu tomei um e até me senti bem também. Exatamente. Então, eu posso tomar o remédio da minha amiga? Muito comum, muito comum. Não deve. Poder até pode, mas não deve. Porque você pode estar indo pelo caminho errado. É difícil. Esse é um caminho extremamente comum de automedicação. Olha, a comadre a gente diz tem que na é bolsa bom, e entrega para a amiga, né? Toma experimenta aqui, toma 2. Isso. Principalmente com indutor de sono. Isso está virando uma febre. Não, toma aqui esse aqui. Nossa, é uma delícia, eu quero tomar também. Sem se dar conta dos riscos, sem se dar conta de que talvez não seja necessário. Aliás, tem havido, em linha com essa tendência de imediatismo, de solucionamento rápido das questões, tem havido
uma atração por medicamentos. Né? Medicamento para tudo, é medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento para relaxar, medicamento para tensionar. É terrível. Né? A medicação para controlar a ansiedade vicia? Os benzodiazepínicos, que é uma classe bem específica de medicamentos para ansiedade, que são os ansiolíticos por excelência, aqueles que têm a caixinha com uma faixa preta, eles viciam se utilizados de maneira equivocada, sem uma orientação médica. Não viciam tanto quanto se diz. Houve todo um trabalho de marketing quando lançaram um medicamento específico na década de 90 e que enfatizou, valorizou os riscos de dependência para dizer, olha, esse aqui é melhor, porque esse aqui não causa dependência, apesar dos problemas dele. Mas causa dependência, sim. E se você utiliza sem prescrição médica, o risco é muito grande de você criar uma espécie de vínculo com a medicação. Isso é uma coisa importante, né? Realmente, a grande questão é usar indiscriminadamente. Exato. Mas, apesar de tudo que a gente falou, ele ainda tem uma função muito importante em determinados tratamentos. Não é porque tem o risco que ele não é útil ao tratamento da pessoa. Exatamente. O que é risco, todo remédio tem. Não tem na nossa prática, na minha prática em particular, eu costumo dizer às pessoas, eu até brinco com os meus pacientes, em geral aqui também no interior, você já escutou falar que o que não mata engorda, que o que não faz bem, mal não faz? Então, na minha prática, o que não faz bem só faz mal. Se você toma alguma coisa que não é bem indicada, que não tem necessidade, só vai te fazer mal. Mesmo vitamina. A vitamina não faz mal. Lógico que faz mal. Aquele espírito, aquela ideia, mas o que o organismo precisa, ele pega, e o que vem a mais, ele joga fora. Ele joga fora à custa de um baita de um trabalho do rim. Então, não é assim ele joga fora. Ele vai ter que metabolizar, entender que aquilo não precisa, aí vai jogar fora. Então, é isso. Se não precisa, só vai te fazer mal. Outra pergunta do consultório. Doutor, o senhor está me prescrevendo isso aqui, mas eu posso beber? Como regra, como os benzodiazepínicos, é melhor evitar a bebida. Porque os benzodiazepínicos, que são esses medicamentos ansiolíticos por excelência, eles aumentam o efeito da bebida. Essa é a interação. Os medicamentos aumentam o efeito da bebida. Então, se você toma uma cerveja, é como se fosse uma cerveja e mais um golinho. Se você toma, quanto mais você toma, mais você vai ter essa potencialização de efeito. Com alguns antidepressivos utilizados como ansiolíticos, é até possível ter uma vida normal sem excessos. Sem excesso. É possível tomar um vinho, um cálice de vinho, fazer um brinde, tomar um aperitivo, perfeitamente possível. Essa é a grande vantagem dos novos medicamentos em relação aos antigos, que também tinham uma interação muito perigosa com bebida alcoólica. Então, até pode, mas sempre analisado caso a caso e sempre com moderação. Agora, tirando a medicação prescrita e falando justamente dessas outras drogas, né? Não tenho nenhum tratamento para ansiedade, mas sou uma pessoa ansiosa. Café, cigarro, bebida alcoólica, algumas dessas drogas legais, né, que a gente consome no dia a dia, elas podem agravar a ansiedade? Agravar ou aliviar. O álcool alivia. O álcool é um ansiolítico por excelência. O álcool, ele age exatamente no mesmo ponto onde age o ansiolítico. Exatamente, não é perto, não. É exatamente no mesmo ponto. Só que o álcool age lá e age em todo o resto do cérebro e em todos os sistemas do corpo. Ele age no fígado, no pulmão, ele irrita o coração, ele perturba a digestão. Mas em termos de ansiólise, o álcool funciona muito bem. Tanto que é uma das perguntas que a gente faz. Quando você é ansioso, você está ansioso, e quando você toma lá um vinho, como é que você se sente? Nossa, eu me sinto tão bem. Isso já nos faz pensar, bom, talvez um benzodiazepínico possa substituir o álcool com vantagens transitoriamente. O problema é que o álcool é o que nós chamamos de uma substância suja, exatamente porque age não só naquele ponto, como também em todo o corpo, e causa uma dependência terrível. Né? É um dos piores problemas de saúde pública, é o alcoolismo. E começa assim. A pessoa começa a beber, vai adquirindo uma tolerância, vai bebendo mais, bebia 2, 3 vezes por dia, por semana já passa a beber todo dia, depois já começa o dia bebendo. Então, o álcool tem um efeito ansiolítico, num primeiro momento, e se a pessoa está já dependente do álcool, vai ter um efeito ansiogênico na fase de abstinência. A cafeína, por outro lado, teria um efeito ansiogênico. Em pessoas muito suscetíveis, pessoas que têm transtorno de pânico, por exemplo, pode haver o desencadeamento de pânico com um consumo excessivo de café. O que é um consumo excessivo? Mais do que 4 xícaras de expresso, que são 400 miligramas de cafeína. É bastante coisa.
Eles podem ter um ataque de pânico desencadeado pelo excesso de café. Energético, então, tem tanto café, tem tanta cafeína e taurina quanto o café. Então, também é um problema grande. As pessoas muitas vezes são viciadas, a moçada adora tomar um energético o tempo todo, né? Então, isso os deixa mais pilhados, né? Eles ficam mais propensos a ter um aumento de ansiedade, a funcionarem num nível de ansiedade maior. O que mais? A nicotina teria um efeito ansiolítico, ansiogênico, ansiolítico ativador, dependendo do tipo de uso. Se a pessoa já está fumando, já tem o hábito do tabagismo, ela teria efeito nenhum. A pessoa fica só escrava do cigarro, mas não teria um efeito perceptível. Mas não são poucas as pessoas que falam que determinados cigarros ajudam a aliviar a tensão, enquanto outros a deixam mais agitada e perturbada. Então, é uma substância de efeito mais complexo, assim. E em relação a outras atividades, como, por exemplo, relaxamento, mindfulness, que se fala muito hoje, e atividade física, tem algum tipo de relação com aumento ou redução da ansiedade? Essas atividades físicas, elas têm um valor, um efeito ansiolítico muito importante. Fazem parte até de um hábito de vida saudável que previne aumentos de ansiedade. É uma válvula de escape, né? A atividade física aeróbica leve. A musculação, apesar de ser muito importante a partir de uma certa idade, não teria esse efeito ansiolítico, pelo fato de concentrar muito. Então, se você privilegia a musculação, faça uma atividade aeróbica ou um relaxamento antes ou depois para que venha um efeito ansiolítico. Yoga, pilates, mindfulness, técnicas de relaxamento ajudam demais. Na yoga, as técnicas de respiração e de relaxamento são maravilhosas, né? Para controle de ansiedade. Mas muito mais, nós estamos falando aí de ansiedade normal. Não há como imaginar que uma atividade aeróbica vá ter um efeito terapêutico como um tratamento de pânico, de ansiedade social. Não tem. Não adianta, porque não vai funcionar. Mas existe esse efeito e é muito conhecido. O efeito ansiolítico, relaxante, satisfatório, agradável de uma atividade física regular. E um fato que a gente comentou um pouco antes é que determinados transtornos podem não ter remissão total de sintomas, né? Como a gente falou dos casos que a pessoa pode passar o resto da vida sendo medicada, né? Existem casos em que a pessoa pode, e isso, né, talvez seja uma coisa importante as pessoas pensarem, que determinados transtornos podem realmente precisar de um acompanhamento e um tratamento ao longo da vida. Os exemplos clássicos na psiquiatria são a esquizofrenia e o toque. Depressão às vezes, mas esses casos, esquizofrenia e toque, nós conseguimos avanços extraordinários com a medicação. A pessoa hoje com esses dois problemas leva uma vida praticamente normal, mas precisam tomar o medicamento. É engraçado como na psiquiatria isso é tido como um grande problema, mas existem tantos outros quadros crônicos na medicina que exigem tratamento contínuo. Eu mesmo tenho uma arritmia e tomo remédio já há 30 anos e vou seguir tomando remédio. Quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem colesterol alto, toma remédio para o resto da vida, e os médicos até falam, olha, você tem um problema, você vai tomar remédio para o resto da vida. E os caras levam numa boa. Na psiquiatria, não, mas eu quero parar de tomar o remédio. Eu quero parar de tomar o remédio e vai, se parar, dependendo do caso, vai ter uma recaída. Mas quando se fala especificamente de transtornos de ansiedade, a meta é suspender a medicação, pelo menos a meta inicial. É lógico que se chega um quadro muito grave, já com um histórico bastante difícil de controle, você não deveria levianamente prometer, não, eu aqui vou conseguir que você fique bem e sem remédio. Mas você pode sempre dizer que vai tentar, que essa seria a sua meta. Vamos ver se a gente consegue. Mas aí chega um momento em que você vai perguntar, escuta, você quer ficar bem tomando o remédio como uma retaguarda ou você quer ficar à mercê dessas crises de ansiedade sem remédio? Porque essa é a troca, essa é a escolha. Não é, olha, ficar bem tomando remédio e ficar bem sem tomar o remédio. Não. O dilema é esse. Você fica bem tomando remédio, se você não toma o remédio, em alguns casos, você corre o risco de ter recaídas e ter, eventualmente, ser pego de surpresa numa situação em que tudo que você não quer é ter um problema. E aí as pessoas, cada uma, toma a sua decisão. Me parece que há uma latência entre a percepção do mal-estar
e a busca pelo profissional. E aí você deu esses exemplos da arritmia, da diabetes. Ah, mas aí eu tenho um exame que eu tô vendo, é um problema físico, né? Eu não vou ficar indo no médico por causa de uma coisa que eu inventei, uma coisa que é da cabeça. Acho que algumas pessoas esquecem que a cabeça faz parte do corpo, né? Fica parecendo um mundo fantástico. Mas tudo que nós queríamos, Sueli, seria uma dose, um dosador de ansiedade. Olha, não interessa o que você acha, tá aqui. Tá alto. Não tem exame, doutor? Não aparece no exame de sangue, tomografia? Nada. E como é que eu sei que eu não estou inventando esse problema? O sofrimento que você apresenta. E aí eu costumo, às vezes, colocar o ponto. Falei, olha, nós estamos numa situação de impasse. Ou você entende que está doente e precisa de um tratamento, ou você veste a camisa de que é sem vergonha, dramática, histriônica, e enfrenta isso e não faz o tratamento. Você tem que resolver isso primeiro. E quando eu digo também para as pessoas, olha, a intenção não é convencer os outros de que você está ou não está doente. A questão, quem te quer bem, quer ver você bem. Então, a ideia é você se tratar e ficar bem. O que os outros pensam não é tão importante. Mas, infelizmente, é uma verdade, é uma dura realidade. As pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade e de quadros depressivos são incompreendidas, são julgadas mal, são acusadas de serem problemáticas, de serem desmancha-prazeres, estraga-prazeres, porque nós íamos viajar e, por sua causa, não vamos viajar. Infelizmente. Mas é isso. Por mais que as pessoas digam coisas, você tem que ter um entendimento seu. Olha, ou eu estou doente, acredito no médico e vou me tratar para ficar bem, ou realmente eu sou essa pessoa que dizem que eu sou. Uma pessoa fraca, uma pessoa problemática, uma pessoa que gosta só de criar problemas. O parâmetro é o seu sofrimento. O sofrimento é enorme. Se você tem olhos para ver e um mínimo de empatia, você vai ver que o sofrimento é enorme. Não é incomum as pessoas desabarem na sua frente. Porque quando contam que perdem o controle, que gostariam de se controlar, gostariam de serem capazes de conter aquilo e não conseguem. Algumas pessoas até se sensibilizam a isso depois da própria experiência. Ouço muito falar, né? Não acreditava em crise de ansiedade ou pânico até que eu tive. Mas existe, isso é muito verdadeiro. Isso é muito verdadeiro, Sueli, mas tem também um pequeno grupo que depois de ter fica ainda mais radical, dizendo, eu tive e melhorei, você tem que melhorar também. Como se todos os casos fossem iguais. Eu tive um problema assim, eu fiquei bem, e é um absurdo que você não fique bem. É só você se esforçar, é só você se esforçar, autodeterminação. E fazer, e não é assim. Não é assim que funciona. Sorte sua que você ficou bem. Não pense que o problema é o mesmo. É mais ou menos como eu tenho uma arritmia e estou indo bem. O outro tem e não está indo tão bem. Não, mas se ele se esforçar, vai ficar bem. Não vai. Não é assim que funciona. Então, existem. Mas, felizmente, a maior parte das pessoas, depois de ter uma vivência ou pessoal ou próxima, se torna um pouco mais empática, se torna um pouco mais solidária e até tem uma postura mais positiva, mais construtiva, né? A gente teve, acho que talvez ano passado, se eu não estiver enganada, alguns episódios de ansiedade coletiva. Eu não lembro se foi numa escola, né, que alguma pessoa começa a manifestar sintomas talvez de pânico e as pessoas que estão em volta entram no mesmo processo. Então, parecia até que elas tinham sido... Algumas mães pensaram que tinha sido alguma coisa na merenda escolar, né? Todas as crianças passando mal, acho que 16 crianças foram socorridas. Isso existe, doutor? Tanto existe que foi relatado, né? Isso existe. A ansiedade é contagiante, então? É contagiosa. A ansiedade é contagiosa, sem como sombra de dúvida. Como isso acontece, doutor? Bom, nesse caso específico, eu acho que dependendo do estímulo, tem até umas pegadinhas de uma pessoa que finge que está levando um susto e a pessoa do lado leva um susto junto e sai correndo. Cadê? O que está acontecendo? Porque é uma reação. Existem os fenômenos de histeria em massa que são estudados por alguns psicólogos sociais, então que algumas pessoas, um pequeno grupo, começa e vai todo mundo na mesma linha. Então a ansiedade é contagiosa. Se você está sentado com uma pessoa muito ansiosa, a tendência é que você comece a ficar ansiosa. Eu percebo em mim. Quando eu estou diante de um paciente muito ansioso, eu começo a ficar mais inquieto. Eu começo a respirar mais rápido. E aí eu penso, nossa, deixa eu me controlar, essa pessoa é muito ansiosa, eu estou pegando a ansiedade dela. Ele acha que está tendo um ataque de pânico e eu acho também. Eu sei que não, mas eu estou ansioso também junto com... Mas o fato é o seguinte, se você coloca um monge budista de uma pessoa
extremamente ansiosa, uma do lado da outra numa sala, o que vai acontecer é que o monge vai ficar ansioso. Tem a menor chance do outro pegar o nível de harmonia interna e relaxamento do monge. Vai ser o contrário. O monge vai ficar incomodado. O que está acontecendo? Para quieto. Está me atrapalhando, está me incomodando. É isso que acontece. Então, imaginem num ambiente familiar. O que com esse contágio? A criança, primeiro que a criança é a esponja. A criança é muito agitada. Aí você vai ver, os pais são agitados ao quadrado. Estão sempre brigando, estão sempre apavorados. Um caso de ansiedade, um transtorno de ansiedade é a fobia. Fobia específica. Certo. É um medo irracional, é um transtorno de ansiedade bem particular. É um medo irracional de alguns estímulos, de altura, de insetos, de algumas condições de água, de tempestade. E eu me lembro de uma paciente que tinha fobia de borboleta. E a filhinha desenvolveu o mesmo medo. Aí ela disse, é genético? Não, não é genético, é por convívio. A criança viu que você tem medo e você é a mãe dela toda poderosa, esse bichinho deve ser terrível. Eu tenho morro de medo também. Esse é um exemplo assim, muito simplesinho de mostrar de como a ansiedade passa. Ela não é hereditária. Pânico, fobia social talvez, mas ansiedade generalizada de jeito nenhum. Componente hereditário é por convívio. Por convívio. E a gente percebe também que o ambiente de trabalho, onde a pessoa passa a maior parte do tempo da vida dela, muitas vezes pode ser coerente com o jeito de cada um. A gente percebe, por exemplo, que um socorrista, um jornalista fechando uma edição do jornal, quando é ansioso, ele está mais adequado. E o trabalho acaba reforçando a ansiedade. Exatamente. Assim como uma pessoa muito relaxada, sem ansiedade, pode ser ruim num momento do atendimento de urgência. Perfeito. Mas acaba potencializando a ansiedade o ambiente de trabalho da pessoa. Potencializando, no mais das vezes, em algumas poucas vezes até ajudando, dependendo do modo como a coisa é tratada, e também, em algumas poucas vezes, criando essa adaptação, esse ajuste fino. Olha, a pessoa certa para o trabalho certo. Ele é ansioso, ele é reativo e é isso que nós precisamos daqui. Um jornalista em fechamento de edição tem que ser assim. Imagine o cara lá acontecendo as coisas e o outro e ele meditando, né? Mas no mais das vezes são ambientes ansiogênicos, porque é difícil que haja esse ajuste fino e essa acomodação perfeita de todo mundo no ambiente de trabalho. Somando o contágio a isso, que tem outros colegas de trabalho ansiosos, todo ambiente onde há um convívio de muitas pessoas potencialmente pode gerar esse tipo de reação. Sem dúvida. Né? Mas aí nós estamos falando de novo, e é importante que isso fique claro, de uma ansiedade normal. A ansiedade, ela, como toda emoção, ela pode ser entendida dentro de uma faixa quantitativa. Então, nós temos baixa ansiedade, moderada ansiedade, alta ansiedade, normais. A partir de um determinado limiar, que varia de pessoa para pessoa, nós passamos para a ansiedade patológica. Até aqui, ambiente de trabalho, família, nós estamos falando de ansiedade normal, de níveis de ansiedade normal. É lógico que quanto mais próximo do limite superior, maior o risco de você, qualitativamente, dar um salto. É muito difícil que você esteja lá num nível baixo e dê um salto para um transtorno de ansiedade. Mas nós estamos falando de ansiedade normal. E, consequentemente, quando é ansiedade normal, não há remédio para ansiedade normal. Não se dá remédio para ansiedade normal. É manejo. É manejo. Aprender quem eu sou, que ambiente estou, que desperta E que, no mais isso em das mim. vezes, aquilo tem um sentido. Uma emoção, como a ansiedade, como também as emoções básicas, né? Raiva, tristeza, alegria, asco, elas têm funções extremamente importantes. E a ansiedade, eu diria que é das mais importantes, tanto quanto o asco. A gente está aqui porque alguém, um antecedente nosso, um sapiens lá atrás, não comeu um treco que cheirava mal. Ele teve asco. Eu não quero isso aqui. Por isso que nós estamos aqui. Se ele tivesse comido, nós não estaríamos aqui. Então, asco nos permite chegar até aqui e a ansiedade também. Porque se a pessoa não tem ansiedade, eu vou caçar. Aí vem o bicho, come e acabou. Não estaríamos aqui. Nem vi. Não, tem que ter. Será que eu vou caçar? Será que eu vou para aquele lugar? Será que eu não vou para aquele? Ansiedade, diferente de medo. O medo é uma emoção mais primitiva, vista em animais também, que tem a ver com um estímulo externo. Tem um bicho ali, eu estou com medo. A ansiedade vem de um estímulo interno. Olha, eu imagino que possa ter alguma coisa ali, então eu vou ali com cuidado. Ou nem vou.
Então, as duas coisas são muito aparentadas. Eu diria até que tem ali um parentesco muito próximo, mas são diferentes. Daí eu ter começado dizendo que a ansiedade é uma emoção humana, derivada talvez do medo, mas muito mais sofisticada. Não entendo que animais teriam essa capacidade de antecipar tantas coisas. Amanhã eu vou ao médico, depois de amanhã eu vou... Um animal não faz isso. Será que eu vou receber uma boa notícia no médico amanhã? Não, o animal não faz Ele isso. reage diante do estímulo concreto. E aí é medo. Aí é medo. O senhor falou sobre, deu exemplo da criança que tem fobia da borboleta. Isso. Né? Pensando em crianças, eu posso pensar que um bebê tem ansiedade? A partir de que momento eu posso reconhecer sintomas ansiosos no sujeito? Um bebê é difícil. O bebê teria mais emoções primitivas. O medo dentre elas. A ansiedade vai aparecendo na medida em que ele vai se desenvolvendo. Uma criança com 2 anos, você já pode imaginar que alguns comportamentos têm a ver com ansiedade. Um dos mais comuns é a chamada ansiedade de separação, que é quando a criança vai para a escola e se separa da mãe. Aquilo ali é uma reação de ansiedade. Não o momento imediato ali, mas talvez tudo que a criança já comece a antecipar. Eu não quero ir, não quero ir. Dor de barriga, não quero ir na escola. Não quero ir. Aí você já começa a pensar que seria a ansiedade aparecendo, se manifestando. Num bebê, ele tem o potencial para ficar ansioso, mas dificilmente ele teria já desenvolvida essa capacidade de antecipação, né? Que é, estou sofrendo agora porque amanhã meus pais vão visitar, porque eu estou com fome e não sei se vão me dar comida. É difícil. Ele vai mais reagir às sensações dele, né? Eu estou com fome, estou com cólica, estou com frio. Isso não seriam reações de ansiedade. Medica-se a criança quando, talvez mais velha, né? Quando se percebe que realmente tem uma ansiedade ali. Essa não é a minha área de expertise. Eu não sou psiquiatra da infância e adolescência, mas eu sei que sim, que se medica algumas crianças com transtorno de ansiedade de separação, mas crianças mais velhas, né? Certo. Crianças com 7, 8 anos, e teriam que ser quadros muito graves de ansiedade de separação. E a medicação, até onde eu sei, a medicação nesses casos é muito limitada, muito estratégica, até que se engate um outro tratamento. E acho que tem uma questão bastante importante, que é distinguir, como a gente está falando, do que são as emoções básicas, do que são emoções, e perceber que muitas vezes a criança aprende a nomear porque os pais nomeiam. A criança está quietinha, né, pensando, essa criança é tímida, ela é calada, ela é isso, ela é aquilo. As pessoas nomeiam e a criança assume isso que foi nomeado não sendo exatamente o que ela sente, não é isso? Isso acontece muito e a criança, naturalmente, ela tem uma limitação de se expressar. Ela vai dizer, eu estou me sentindo mal. Ela não sabe dizer, eu estou ansiosa, nem eu estou com medo. A criança, por um lado, tem esse problema de ela nomear de forma errada, de ser rotulada e isso impactar a vida dela inteira. Esse aqui é mais tímido, esse aqui é mais desastrado. E quando acontece qualquer coisa, como ele está vendo, ele é desastrado. Isso acontece com o irmão dele. A mesma coisa cuidado, olha, não faz assim, mas se a mesma coisa é desastrado, você é problemático, é difícil. Então tem esse lado e tem o outro lado, de que a criança não sabe direito o que acontece, não sabe nomear o que acontece com ela. Muitas vezes, esse é o trabalho do psicólogo também, de explorar melhor e explicar, olha, isso que você está dizendo, isso é tal emoção. Você pode dizer, olha, ao invés de falar, eu estou com dor de barriga, eu estou tremendo, eu estou desconfortável, isso aí é ansiedade. É ansiedade. Pode chamar de ansiedade, todo mundo vai entender o que é isso aí. Né? Ou é um princípio de ansiedade, enfim. E assim por diante, as outras emoções também. Algumas pessoas se queixam de conviver com pessoas com transtorno de ansiedade, já diagnosticadas, em tratamento, e de que parece que essas pessoas usam isso como muletas, né? Que elas se acostumam a estar mal, vamos dizer assim. Isso pode acontecer? A gente pode acabar utilizando a enfermidade, vamos dizer assim, para se esquivar de algumas coisas que a gente não quer fazer? Ou que a gente... Não, pode. Não há como negar que sim. Mas é ruim que se chegue a essa hipótese de cara. Então, olha, mas ela não está dramatizando, ela não está exagerando, ela não poderia se esforçar mais, será que ela não está levando alguma vantagem? Olha, eu até vejo que sim, mas não acho que seja tudo movido por isso. Afinal de contas,
Se a pessoa tem um transtorno de pânico e tem medo de passar mal e ter um ataque de pânico, ela vai dizer, não quero ir. Vai atrapalhar os outros, ela está pensando mais nela. Sim, mas por um motivo legítimo. Olha, eu não quero ir, não é porque porque eu não gosto da loja ou porque eu quero de propósito só atrapalhar os planos de vocês. Não quero ir porque eu tenho essa limitação. Então, sim, eu acho que é difícil imaginar que isso não aconteça. Isso acontece com as doenças médicas em geral, as doenças clínicas gerais. Mas não é ruim que se chegue a essa conclusão muito precipitadamente e é ruim imaginar que seja a única explicação. Outra coisa que eu ouço bastante é como ajudar uma pessoa que parece que não quer ser ajudada, que não entendeu ainda que ela precisa de ajuda ou que, por mais que tenha entendido, não tem como ajudar essa pessoa. Esses são os casos mais difíceis. As pessoas que precisam de ajuda, que você vê que não estão bem e que não aceitam o problema e que se recusam a se tratar. O seu campo de atuação não é nulo, não é que você não tem nada para fazer, mas é muito pouco. É insistir, dar indícios. Eu dou alguns conselhos, assim, olha, deixa lá um folheto, uma reportagem sobre esse assunto, deixa ali como quem não quer nada. A pessoa talvez veja, talvez se identifique. Muitas vezes eu sugiro que se faça um lobby. Olha, não fala você que é esposa ou você que é filha, vai falar para um amigo, pede para um amigo falar. Pede para quanto mais pessoas falarem aquilo para aquela pessoa que está com problema, pessoas diferentes, cada um a seu modo, falando mais ou menos a mesma coisa, maior a chance de que aquilo resulte, pelo menos num atendimento, né? Mas algumas pessoas, a esposa falar para o marido, ou o marido falar para a mulher, é mais provável que se dê valor a uma porta batendo do que a pessoa falando ali na hora. Sim. Então, sugiro, faça um lobby, faça esse esforço, acione um amigo, acione um parente mais distante que chegue e fale, nossa, você não está bem, da última vez que eu te vi você estava melhor. O que está acontecendo com você? Ele vai dizer nada, não está acontecendo nada, está todo mundo falando na minha cabeça, não está acontecendo nada. Mas aí é mais outro amigo que chega do nada, olha, você está mais nervoso, você está... E aí, quem sabe, você consegue sensibilizar essa pessoa, Suelen. Essa é uma das maneiras, mas são os casos mais difíceis. São os casos mais difíceis. Parece um pouco também o paciente resistente. O cara que até vai no psiquiatra, mas não toma medicação. Muitas vai vezes ao psicólogo e... Ou então vai, só para dizer que foi. Olha, ele diz, por que você está aqui? Eu estou aqui porque insistiram tanto, então eu vim. Pronto, agora eu vou calar a boca de todo mundo. Eu vim. Eu identifiquei aqui um problema, eu acho que não acredito nisso, não concordo com o que você está dizendo, não vou fazer tratamento, não vou parar de beber. Bom, tá bom. Então é importante que as pessoas entendam que elas precisam se implicar no processo, né, doutor? Não basta o senhor prescrever a medicação ou o psicólogo fazer várias intervenções. Não, eu costumo dizer que o paciente é como se fosse um atleta de elite e nós fazemos parte do time de apoio. Então, o time de apoio tem fisioterapeuta, tem psicoterapeuta, psicólogo esportivo, tem médicos, tem preparador físico. Se o atleta não se empenha, não adianta toda a equipe ser de excelência. O atleta tem que fazer lá a parte dele, que talvez até seja mais difícil. É ele que vai ter dores, é ele que vai ter que suportar lesões, mas é ele quem tem o maior interessado, também é ele. E da mesma forma como o paciente. Eu me considero muitas vezes parte do time de apoio. Olha, sou eu, tenho psicólogo, tenho nutricionista, tenho uma terapeuta ocupacional. Mas se a pessoa não se esforça, Sueli, não tem jeito. No meu caso é muito concreto. Se você dá um remédio e a pessoa não toma o remédio, bom, o que eu posso fazer? Verdade. Um tema bastante recente, polêmico, e que eu acho que está ainda em desenvolvimento, que a gente tem ainda resultados de pesquisa surgindo, mas ainda não são conclusivos, né? Eu acho que é importante trazer, porque é uma dúvida de muitas pessoas, quando perguntam sobre esses novos avanços e usos do canabidiol, né, para uso, né, relacionado à ansiedade. Existe algum estudo que mostra a relação direta entre canabidiol e ansiedade? Que caso que isso se aplica? Olha, essa questão é tão atual, tão importante, Henrique. E eu vou lhe dizer que, infelizmente, talvez para surpresa dos nossos ouvintes, não há um estudo dizendo categoricamente que o canabidiol é um tratamento efetivo para transtornos de ansiedade. Não há. Ele teria efeito, sim, em quadros de epilepsia, em quadros de Parkinson, alguns quadros de doença de Parkinson, mas não nos transtornos de ansiedade.
E dentro daquela linha que nós estávamos discutindo de soluções rápidas e práticas da nossa ansiedade normal, eu acho que aí vai entrar, é onde a coisa vai pegar. Nós vamos ter aí muita gente usando canabidiol, apesar de não ter uma indicação precípua como um tratamento, como um modo de aliviar ou manejar a ansiedade normal. E, infelizmente, não é uma substância inócua. É aquilo que eu falei. Se não faz bem, só faz mal. Não está indicado. Ah, mas traz um bem-estar. Tudo bem. Você vai pagar um preço por isso. Você pode... E o pior é que muitas vezes as pessoas não têm consciência disso. Mas vão pagar um preço por isso. Pessoas que tomam suplemento por muito tempo e têm um problema de insuficiência renal. Ah, mas foi o suplemento? Olha, não sei se foi, é difícil cravar, mas é difícil também não relacionar uma coisa com outra. Você toma um monte de vitamina, um monte de coisa aí durante muitos anos e aí, de repente, por azar, por coincidência, você vai ter uma insuficiência renal. Não dá para descartar. O que nós temos mais evidências, então, de indicação do canabidiol seriam para outros transtornos, outras doenças? Basicamente, esses que eu falei, transtornos de... Algumas formas de epilepsia só respondem ao canabidiol. Ele tem um efeito heróico, em alguns casos de epilepsia refratárias. Ele tem também um efeito comprovado em alguns transtornos de Parkinson. Ele tem também um efeito, para ser ainda melhor avaliado em dor, controle de dores mais fortes, assim, dores relacionadas a câncer, alguns tipos de câncer. Mas para os transtornos mentais primários, os efeitos ainda estão para ser confirmados. Ou seja, a gente sempre acaba voltando naquele aspecto de cuidar do ser como um ser biopsicossocial, os vários aspectos da vida, de saúde, né, de hábitos saudáveis que podem contribuir para uma vida melhor em termos de transtornos mentais também, né? Em termos de abordagem de uma pessoa, eu acho que a biopsicossocial é muito boa. Ela é bastante abrangente, ela é holística mesmo. Então, acredito que sim. Em termos de prevenção de doença mental, de melhora de qualidade de vida, mais do que de prevenção de transtorno mental. Melhora de qualidade de vida seria a grande prevenção de transtorno mental. O que não seria também absoluto. Não é assim, todo mundo vive bem, no paraíso ninguém vai ter transtorno mental. Não é isso. Mas é o maior ação que se pode ter, melhor ação que se pode ter para controle de desenvolvimento de transtorno mental é melhorar a qualidade de vida. E aí entram esses diversos aspectos e aquelas abordagens fronteiriças, né? Toma um suplemento, toma um canabidiol, enfim, essas questões cuja eficácia não está bem estabelecida, né? Opinião não é ciência, mas nós mulheres temos a opinião de que vocês homens são muito mais tranquilos, né? Existe alguma referência sobre isso, doutor? As mulheres são mais ansiosas que os homens ou não tem estudos sobre... As mulheres são mais ansiosas do que os homens. É alguma coisa que tem no nosso cérebro que não tem no de vocês? Aí a gente tem uma série de hipóteses. Não só no cérebro, como todo o sistema hormonal, né? Nós, como homens, não temos a menor ideia do que é ter uma cólica menstrual, do que é ter uma tensão pré-menstrual. E então aí é que entra a Suelen, essa história de quererem igualar tudo, né? Como se nós fôssemos todos iguais. Como é que pode ser igual? Se nós temos hormônios diferentes, se nós temos funcionamentos diferentes, né? Mas as mulheres, em geral, são mais ansiosas. E uma hipótese, inclusive, é que isso não seja de um fato verdadeiro, e sim que os homens apenas guardam mais ansiedade. A gente sabe menos da ansiedade masculina, talvez. Eu acho que sim. Acho que faz sentido. O assunto isso. Não é esse, mas eu vou aproveitar porque ele falou essa palavra, né? E é uma palavra muito importante para a gente na clínica. Tensão pré-menstrual. Esse termo, na verdade, né? Existe, não existe, é desculpa. Não, acho que existe. Quem sou eu para dizer que não existe? Pois é. Doutor, por favor, eu sei que o tema não era esse, mas me conta só um pouquinho do que acontece na tensão, ou que pode acontecer na tensão pré-menstrual. Por que isso parece afetar tanto as mulheres? Não, mas afeta mesmo. Não se pode negar. Quem sou eu para dizer que não? Como homem, né? Se uma mulher dissesse não existe... Qualquer homem ficaria quieto, mas um homem falar alguma coisa desse tipo é algo relacionado à verdadeira montanha-russa hormonal que existe no corpo da mulher nesses ciclos menstruais. E essa tensão menstrual teria dois componentes maiores, assim, um físico, engurgitamento mamário, cólicas, o próprio
inchaços e o componente emocional. Irritabilidade, maior emotividade, maior fragilidade. E os dois componentes podem ser tratados separadamente. Alguns, inclusive, utilizam pequenas doses de antidepressivos para aliviar a tensão pré-menstrual. Isso é um estudo, inclusive, feito aqui na USP, com resultados bastante impressionantes, assim, pequeníssimas doses de alguns antidepressivos. E o componente físico, somático, seria mesmo a manipulação, a modulação hormonal, né? Então, é possível que a TPM ela potencialize outros transtornos de humor, de personalidade, da ansiedade, por exemplo? A ansiedade invariavelmente acompanha a TPM. Como ela invariavelmente acompanha praticamente tudo que é desconhecido, tudo que é sofrido, tudo que é limitante. Não sei se ela causaria o transtorno, mas ela agravaria e complicaria a existência da mulher, né? E em relação a transtornos de ansiedade, há uma diferenciação de gênero? Há mais transtornos ansiosos em homens ou mulheres? Em alguns casos, sim. No transtorno de pânico, sim. No transtorno de ansiedade generalizada também. No transtorno de ansiedade social, parece que é o inverso. É mais comum em homens. Mas esses estudos, eles sempre têm essa questão de o quanto a pessoa de verdade se revela. Então, de novo, às vezes há uma diferença porque as mulheres falam com mais facilidade sobre a ansiedade delas, enquanto os homens agora não mais, não tanto, mas houve um tempo em que os homens guardavam muito para si essa parte emocional, eles tinham que ser mais... Homem não chora, homem é forte. Então, isso influenciou muito a cultura masculina e então talvez isso também interfira. Fantástico, hein? Muito bom. Bom, hein? Também gostei, viu? Que sensacional. Professor, muito obrigada por ter nos concedido tantos momentos do seu tempo e falar de um assunto tão importante que eu tenho certeza que a nossa audiência vai dar play várias vezes, vai compartilhar com aquela pessoa mais ansiosa que você conhece, inclusive com aquela que está relutando em buscar ajuda porque ela acha que está inventando o problema. Ah, coisa da minha cabeça. Eu nunca fui assim, eu nunca tive isso. Então, é só esperar um pouquinho que passa. E talvez esperar vai agravar o problema. É isso mesmo. Isso é muito comum. Pessoa iniciando um quadro de depressão, iniciando um quadro de ansiedade, imaginando que não, vamos esperar para ver. Tudo bem, até pode esperar, mas tem que esperar pouco. Esperar 1 mês, 2 meses. Tem gente que fica, eu pensei que fosse... E como existe uma flutuação no início de qualquer doença, então melhorou. Melhorou. Aí vem de novo. Então vamos esperar mais um pouquinho. Com isso se passam anos. Quem que a gente procura primeiro? Clínico geral, psiquiatra, o GO, Olha, psicólogo? Em geral, existe uma tramitação meio clássica. Como a ansiedade tem essas manifestações físicas, em geral, o clínico geral é o primeiro a ser acionado. Cardiologista, neurologista. E aí varia. Ou vão para um psicólogo, quando pretendem achar que a coisa é um pouco mais leve, não querem entrar no medicamento, ainda achando que psiquiatria é só dar medicamento, ou psiquiatra. Mas a partir desse segundo nível, aí a coisa tanto faz, porque o psicólogo encaminha para o psiquiatra, o psiquiatra encaminha para o psicólogo. Então isso está muito mais fácil, assim, dependendo da percepção. Olha, como eu falei, no seu caso não é um caso de medicamento. Então, seria um caso de uma avaliação psicológica, um acompanhamento psicológico, né? E vice-versa. Às vezes o psicólogo fala, olha, você está vendo? A gente está tentando aqui, mas a coisa não está indo. Seria bom você consultar um psiquiatra. Queria perguntar uma coisa sobre o trabalho do psiquiatra. Alguns pacientes dizem assim, né? Não, eu já fazia terapia com o meu psiquiatra. Porque você vai à consulta ao psiquiatra e ele conversa amplamente com você sobre o que está acontecendo. E me parece que outros profissionais, não estou julgando, né? É só uma impressão, que eles só ouvem a sua queixa e prescrevem. Existe uma diferença mesmo entre o trabalho dos profissionais? Alguns profissionais assim conduzem um trabalho mais terapêutico? O psiquiatra, dentro das especialidades médicas, ele é o que mais valoriza a queixa, o que mais está ali com uma escuta empática. Um bom psiquiatra, né? Deveria ser assim. Com o advento e o avanço da psicofarmacologia, é uma tentação simplesmente prescrever. Mas um psiquiatra mais comprometido, digamos assim, com a prática dele, ele se distingue de outros profissionais de saúde da área da medicina. Um professor dizia que, para o psiquiatra, a escuta, a relação médico-paciente é o equivalente ao bisturi do cirurgião.
Então é isso, né? Esse é o nosso instrumento de trabalho, é a nossa relação médico-paciente. De modo que sim, pode-se falar que um psiquiatra faz uma psicoterapia. Na dependência da formação dele, uma psicoterapia de apoio, uma psicoterapia quase que um aconselhamento, uma orientação terapêutica, que é o nome que eu dou a uma educação sobre o que se passa, e outros têm uma formação e fazem psicoterapia mesmo, né? Com técnicas que ele conhece bem, que ele domina bem, além da prática médica psicofarmacológica. Fantástico. A gente vai ficar até amanhã aqui. Sim, Tá muito bom o assunto. Tá bom muito mesmo, bom. Henrique, tá bom mesmo. Luiz, quero agradecer demais você ter aceitado o nosso convite, você, né, abriu um horário na tua agenda, acho que é valiosíssimo, né, a tua disposição de estar aqui com a gente, trazendo tanta informação importante para o nosso público. E quero convidar para que a gente volte a conversar em outras oportunidades, trazer mais assuntos, porque acho que vai ser uma contribuição para todos. Eu tenho muito a agradecer pela tua presença hoje aqui. Henrique, Suelen, foi um prazer estar aqui. Gostaria muito de voltar. Foi tão bom para mim quanto para vocês, então estou muito satisfeito. Espero que para vocês também tenha sido agradável, que vocês também aproveitem dessa nossa conversa tão gostosa aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Agradecemos. Hoje recebemos aqui no FAPSicast o Dr. Eten. E você pode assistir tanto os cortes quanto os episódios completos, bem como os outros episódios com assuntos relevantes para a sua vida. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.